Três amigos de Jó, todo o mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta. Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, mas veio sobre mim essa perturbação. De fato, mas quem poderia agora conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos. Tens fortalecido as mãos fracas. Tuas palavras firmaram aos que tropeçavam, aos joelhos desfalecentes. Tens fortalecido. Agora que se trata de ti, te enfadas? Tocando-te a ti, perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Chama agora há alguém que te respondas? E para qual dos santos te virarás? Eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis. Bem-aventurado o homem a quem Deus repreende. Não desprezas, pois, a correção do Todo-Poderoso. Se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse em uma balança, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso, minhas palavras têm sido engolidas ao todo, porque as flechas do Todo-Poderoso se encontram em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus estão contra mim. Quem dera que se cumprisse meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e me acabasse. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ensinai-me, e eu calarei, e fazei-me entender em que eu errei. As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, quem dera Deus falasse e abrisse seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti muito menos que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás o caminho de Deus?
Ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Quem dera que vós calasseis ao todo, porque isso seria a vossa sabedoria. Embora ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes dos onteiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e só a ti limitaste a sabedoria? Que sabes tu que não saibamos nós? Que entendes que não esteja em nós? Porventura fizestes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos? Que é o homem para que seja puro, e o que é nascido da mulher para que seja justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, que bebe a iniquidade como a água. Como vós falais, se a vossa alma estivesse em local da minha, amontoaria palavras contra vós, ou menearia a minha cabeça contra vós. Antes, eu vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado, tu assolaste toda a minha companhia. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e o meu testemunho nas alturas está. Porque somos tratados como animais e como imundos perante vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, serás a terra deixada por causa de ti? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não prevalecerá. Os assombros te espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está posta contra ti. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar de quem não conhece a Deus. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Embora haja eu, na verdade, errado, contudo, ficará comigo o meu erro. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim, como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora
que minhas palavras fossem escritas, fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem esculpidas para sempre na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. Por isso, os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que deveis dizer? Porque o perseguimos? Porque a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos consigo, para saberdes que há um juízo. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou de pé, porém para mim não atendas. Ah, quem me dera que desse um ouvido. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Ouvindo, pois, suas palavras, calaram-se, pois viram e reconheceram a sua justiça. Acendeu-se assim a ira de Eliú contra Jó, porque justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Escuta, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, porque desejo te justificar. Se não, escuta-me tu. Cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Ouso cometer a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Não há trevas nem sombras de morte que possam esconder os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem que se possa inibir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece todas as suas obras, de noite as transtornas, e ficam moídos. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem,
e não respeita ninguém que se julga sábio de coração. Satanás pode ter tentado manchar isto com a morte. Ele pode ter dito: sim, Jó, você vai para o sepulcro. Os vermes da carne tomarão seu corpo. Isso é correto. Nós sabemos disso. Porém, Jó disse: eu me levantarei nos últimos dias com ele. Ele tinha segurança que iria estar lá, pois havia algo em Jó que lhe disse isso. E enquanto Satanás tentava fazer o melhor que podia para manchar isso com a morte e tudo mais, Jó aguardava ansiosamente ver isso. Morreu na fé, entregou o Espírito, ressuscitou na manhã de Páscoa com Cristo, é imortal entre os homens hoje. Aleluia! Mensagem Meu Redentor Vive, parágrafos 64 e 65.